Com a palavra, deputado Alceu Marão, representando o nosso litoral. Senhor presidente, Valdir Rossoni, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho à tribuna nesta tarde também para tratar do assunto pedágio e falar em nome dos deputados da CPI do pedágio, em nome do presidente Nelson Luerci, do nosso vice-presidente Adelino, do relator Douglas Fabrício, do deputado Wilson Quinteiro e demais deputados componentes da CPI do pedágio e deputados colaboradores da CPI do pedágio, como é o caso do deputado Tercílio Turini, deputado Fernandes Canavaca e outros aqui presentes, que a CPI do pedágio, os membros da CPI do pedágio estão protocolando nesta tarde na mesa da Assembleia um requerimento enviado à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, a AGEPAR, e ao DR, para que tomem as providências para a suspensão desse aumento previsto para o próximo dia, para o dia 1º de dezembro próximo. E por quê? Embora saibamos de que o contrato tem uma força muito grande e o contrato prevê reajustes anuais todo dia 1º de dezembro nas rodovias pedagiadas do Paraná, nós hoje vivemos um outro momento. Nós vivemos um momento de tratativas, de negociação entre o governo estadual e as empresas do pedágio, e não podemos tensionar a relação, não podemos tumultuar esta relação que todos nós apostamos que possa sair um acordo benéfico aos usuários das rodovias pedagiadas. Não podemos, num momento como esse, apresentar um aumento em média de 5%, como está previsto. E, portanto, por um entendimento dos membros da CPI do pedágio, nós vamos, inclusive do deputado Péricles, atuante da CPI do pedágio, que eu deixei de citar anteriormente, estamos protocolando esse requerimento para que seja efetivamente suspenso este aumento, que é absurdamente inoportuno. Embora previsto em contrato, absurdamente inoportuno. E eu concedo à parte, já que pede, o nosso deputado Wilson Quinteiro. Senhor deputado Alceu Marão, senhores deputados e o povo do Paraná, o seu pronunciamento, fundamentado nesse requerimento que nós estamos fazendo à agência reguladora e também ao DR, traz absoluto equilíbrio neste momento. Por qual razão? Nós sabemos que, deputado Douglas Fabrício, nós sabemos que o pedágio não foi criado no governo Beto Richa. Nós sabemos que a cobrança do pedágio foi criado em governos anteriores, 97. Nós sabemos também que governos anteriores optaram por decisões e muitas vezes foram à justiça e há uma briga muito grande judicial entre concessionárias, governo do Estado, concessionárias. Nós sabemos também que 80% das rodovias do Paraná são federais, delegadas ao Estado do Paraná, para que possam ser explorados ou objeto dessas concessões. Sabemos que o governo federal, como certamente o senhor fará menção no seu pronunciamento, recebe muitos tributos também dessa cobrança e não investe de contraponto porque está pedagiado. E nós sabemos que a discussão não levará absolutamente a lugar nenhum, porque, como já foi dito dessa tribuna, houve discurso abaixa ou acaba, não abaixou, não acabou, houve discurso de acampamento, a Justiça falou que, o Poder Judiciário falou que não é assim, que há um contrato. Nós sabemos que há uma previsão contratual desses aumentos. Claro que nós não queremos aumento, nenhum paranaense gostaria de pagar mais. Então nós estamos fazendo essa sugestão, esse pedido em nome dessa CPI, que ainda não concluiu seus trabalhos, portanto seria inoportuno esse aumento, ainda que previsto no contrato,
e há possibilidade de revisão. Então, não quero me estender muito, mas parabenizá-lo, como também parabenizo a todos os demais deputados preocupados com o tema no Paraná, mas para dizer que nós precisamos caminhar no campo do diálogo, no campo do equilíbrio, porque lançar a discussão ao judiciário me parece que não é o melhor caminho, como já está demonstrado no Paraná. Portanto, nós queremos rodovias seguras, duplicadas, melhores, com preço melhor, e o diálogo, essa é a grande oportunidade do Paraná restabelecer o equilíbrio na questão das rodovias do Paraná. Obrigado e parabéns pelo pronunciamento. Eu é que agradeço o deputado Wilson Quinteiro e concedo a parte ao relator da CPI do pedágio, o deputado Douglas Fabrício. Deputado Alceu Maron, obrigado pela oportunidade. Eu, como hoje já tinha me manifestado sobre outro tema, então eu fiquei sem horário para poder falar desse tema. E Vossa Excelência me cede esse espaço. Você sabe, Vossa Excelência sabe, e todos sabem aqui, que este tema é um tema que não vai se resolver com discurso, nem com grito, porque já foi feito tudo isso e não resolveram. Então, nós estamos analisando, e com esse documento que os deputados da CPI todos estão propondo, à agência reguladora e ao DR, para não conceder esse aumento agora em dezembro, porque existe, e todos falaram lá na CPI, que estão conversando, concessionárias falaram que estão conversando com o governo falou que está conversando com as concessionárias, e ainda não chegaram no acordo. O TCU disse que existe um desequilíbrio econômico e financeiro, e isso precisa ser revisto. Então não dá para deixar esse aumento acontecer agora, na nossa opinião, porque não foram feitas as tratativas, encerradas as tratativas, e nem a CPI encerrou. Mas nós podemos adiantar algumas coisas. Por exemplo, os governos, e aí eu cito todos, terceirizaram a rodovia, deixaram de investir recursos públicos na rodovia, obrigação deles, passaram a arrecadar recursos da iniciativa privada, transformando em público novamente. O governo federal, por exemplo, arrecada 300 milhões a cada ano. Então nós já podemos, os municípios estão arrecadando cada um a sua parcela no ISS. Quer dizer, uma coisa que era obrigação dos governos fazer, passa por uma terceira, para a iniciativa privada fazer e passa a ganhar dinheiro. Não está certo esse sistema. Pode até terceirizar, mas para que os impostos? Para que arrecadar mais dinheiro daquilo que é obrigação do governo, que teria que investir? Então aí já é um caminho para ajudar a reduzir o preço de pedágio. Além do reequilíbrio econômico e financeiro que tem que ser feito. E isso nós, da CPI, estamos pressionando também, inclusive o governo e concessionárias, para que façam esse acordo. Porque, como já foi dito aqui, o governo Beto Richa assumiu e casou com a viúva. E casou com a viúva, precisa cuidar bem dos filhos, dos netos. E por isso nós da CPI estamos cobrando isso, para que a população pare de perder, porque no meu entender, a população ao longo da história tem pagado muito caro este preço, tanto porque o judiciário demora a julgar e tanto porque muitos disseram que ia acabar e não acabaram, disseram que ia abaixar e não abaixaram, e o que é pior, aqueles que começaram também começaram da forma errada. É isso, deputado Alceu Maron, obrigado aí pela oportunidade de me expressar nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço o deputado Douglas Fabrício e Vossa Excelência, junto com o deputado Wilson Quinteiro, tenho acompanhado todo o esforço aí para elaborar o relatório final da CPI. Faço a leitura do requerimento que o presidente Nelson Luerce nos traz às mãos. Requerimento enviado ao diretor-presidente da AGEPAR, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, e ao diretor-presidente do DR Paraná. Os deputados que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o envio de expediente ao senhor Nelson Leal Júnior e ao senhor diretor-presidente do DR e ao senhor Antônio José Corrêa Ribas, diretor-presidente da AGEPAR, solicitando que os aumentos previstos para ocorrerem no próximo mês de dezembro nas rodovias pedagiadas do Paraná sejam suspensos em virtude dos trabalhos da CPI do pedágio e das tratativas que ocorrem entre o governo do Estado e as concessionárias de pedágio, no tocante ao reequilíbrio dos contratos. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2013, está sendo protocolado na mesa da Casa para deliberação no plenário. Se houver essa suspensão no pagamento, é um sinal muito positivo de todos os lados envolvidos, é uma vitória daqueles que querem construir para o futuro dessas rodovias pedagiadas, sem ficar tirando esqueletos de armários do passado, de governos A, de governo B.
Quem quer resolver o problema tem que olhar do daqui para frente. Realmente os contratos assinados são contratos leoninos contra o usuário das rodovias pedagiadas. E é inegável também, não é porque eu sou do partido do governo do Estado, do governador do Estado, Beto Richa, mas é inegável que o atual governo... Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Eu consulto se eu posso usar o horário da liderança do governo. Da minha parte... Que o deputado Traiano ele havia concedeu. concedido. Eu agradeço. Que o governador Beto Richa, como falou o deputado Douglas Fabrício e o deputado Quinteiro, casou com a viúva. E a viúva veio com as condições. E no caso, más condições. Teria ele utilizado a estratégia do governo Lerner, que não deu certo? Iria ele utilizar a estratégia do governo Requião, que, por melhor vontade que tivesse, acabou não trazendo os resultados que a população paranaense esperava? Não, procura um outro caminho, que é o caminho da negociação, que é o caminho da conversa. Porque há um contrato, e esse contrato não tem uma decisão judicial, seja da Justiça Estadual, ou seja dos órgãos da Justiça Federal, que sejam contrários a essas empresas de pedágio. Então não há governador que por si só, na sua canetada, vai mudar essa situação. E o governador Beto Richa, que sempre privilegia o diálogo, está apostando no diálogo. Porque no soco na mesa não se resolveu, no grito não se resolveu. E temos a expectativa de que esteja sendo concluída, como está sendo concluída, a negociação, para termos o quê? A antecipação das obras. É isso que nós temos que buscar nessa questão do pedágio. Acho muito difícil mexer no valor do pedágio, embora extorsivo. Acho difícil mexer no prazo de concessão, que é um longo prazo de concessão. Nós temos que trabalhar na antecipação das obras, para trazer de fato benefício a quem utiliza as rodovias. Eu tenho um exemplo no litoral, que tem a rodovia PR-407, que liga Paranaguá a Pontal do Paraná, que é pista única. E que a duplicação estava prevista para 2016. E esse acordo já está fazendo com que ela possa acontecer a partir de janeiro de 2014. É isso que nós podemos entregar como bom resultado para a população paranaense. É nisso que aposta o governador Beto Richa. E ao contrário do que foi falado aqui no plenário, não é o governador Beto Richa que vai conceder aumento ou não conceder aumento. Quem fala isso não está de acordo com a atual legislação do Estado do Paraná, que criou a AGEPAR, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos. Ah, o governador Beto Richa que nomeou os membros da AGEPAR. Muito bem. E os membros da AGEPAR têm independência durante todo o seu mandato. Para concordar com o governador Beto Richa, para discordar do governador Beto Richa, porque senão eu vou dizer que a ANTAC toda reza na cartilha da presidente Dilma, que a ANEEL toda reza na cartilha da presidente Dilma, e quando se aumenta a luz aqui, você fala que não é a presidente Dilma que aumenta a luz, que é a ANEEL. Ou nós respeitamos as agências ou não respeitamos. E nesse caso, quem vai conceder ou não conceder, quem vai suspender ou não suspender o aumento, é a AGEPAR, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, que hoje supervisiona toda essa área dos serviços públicos concedidos. Portanto, despolitizar a questão do pedágio é melhor para todos os lados. É melhor para aqueles que querem chegar à vitória, que a vitória é a antecipação das obras em favor da população do Paraná. Porque se for para politizar, toda vez que eu subir aqui para falar do pedágio, eu vou dizer que na conversa que a presidente Dilma teve com o governador Beto Richa, ela lavou as mãos na questão do pedágio, porque faz muito bem ao governo federal recolher 300 milhões de reais por ano. Mas não quero dizer isso. Não vou politizar nesse sentido. Eu acredito que a presidente, embora tenha uma outra ideia, não esteja lavando as mãos por maldade, não esteja ouvindo os ministros paranaenses, que a essa altura devem estar dizendo à presidente Dilma o quanto fere a população paranaense e a produção paranaense esses altos preços de pedágio. Então nós temos aqui que tratar a questão com seriedade. O grito não deu certo, o soco na mesa não deu certo, e temos que apostar no diálogo, porque há um contrato definidamente assinado por outros governos e que tem sido confirmado por todas as instâncias do Poder Judiciário, e disso nós não podemos fugir. Portanto, fica aqui
a informação à população paranaense que a Assembleia Legislativa, os membros da CPI do pedágio, estão propondo aqui para ser deliberado nesta sessão um requerimento pedindo a suspensão deste inoportuno aumento dos preços de pedágio para que possamos chegar a um consenso que privilegie o usuário das rodovias pedagiadas, antecipando as obras necessárias para dar mais segurança e mais qualidade de mobilidade a quem utiliza as rodovias paranaenses, que, embora paranaenses, não são estaduais. A sua grande maioria é federal e o governo federal deveria estar envolvido um pouco mais fortemente nessas questões. Mas, como temos visto aqui, os problemas do Paraná, pelo jeito, têm que ser resolvidos pelos paranaenses, porque se depender do governo do Estado, eles nunca são resolvidos. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o deputado Alceu Marão pelo brilhante discurso, equilibrado discurso, trazendo esta situação do pedágio.